Nesse vídeo vamos implementar uma função chamada filtra ímpares, que recebe uma lista de números e retorna uma nova lista contendo apenas os valores ímpares dessa lista original. E em seguida eu vou mostrar uma outra função que já existe no Python, que captura o padrão desse algoritmo que a gente vai implementar. Então basicamente o que eu quero é, dado que eu tenho uma função filtra ímpares, eu passe a lista 1, 2, 3, 4, 5, 6 como parâmetro, ele vai me retornar uma nova lista contendo 1, 3 e 5, que são todos os elementos ímpares dessa lista. Para facilitar, vamos criar primeiro uma função chamada ímpar, que vai me retornar se o número é ímpar ou não. Então basta eu retornar a comparação. Resto da divisão de x por 2 é diferente de 0. Se for diferente de 0, retorna verdadeiro porque ele é ímpar. E agora vamos definir a função filtra ímpares, que recebe uma lista. Vamos criar inicialmente uma variável chamada resultado, que vai ser a lista resultante dessa operação. Para cada elemento da minha lista, eu vou verificar se esse elemento é ímpar. Se ele for ímpar, se isso for verdadeiro, eu faço um append desse elemento na minha lista resultado. E finalmente eu retorno o resultado. Executando o nosso código, a gente recebe como resposta o que a gente estava esperando, 1, 3, 5. O que ele está fazendo aqui? Então aqui ele começa fazendo com que lista seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, que foi o que a gente passou de argumento. Resultado começa com uma lista vazia. E aí ele vai percorrer cada um dos elementos. Então ele pega x igual a 1, verifica se é ímpar, 1 é ímpar, então dá verdadeiro, ele executa essa linha de código, né? Que anexa esse valor de x no final dessa minha lista resultado. Então coloco 1 aqui. Aí ele vai fazer, volta para cá, né? E vai fazer x igual a 2, o próximo elemento da lista. 2 é ímpar? Não, é falso. Então ele pula isso daqui e volta para cá. X igual a 3. X igual a 3 é ímpar, verdadeiro. Insere. Volta para cá. X igual a 4 é falso. Pula. X igual a 5, verdadeiro. Coloca o valor aqui. E finalmente x igual a 6 é falso. Não acrescenta nada, não tem mais elementos para percorrer, ele retorna 1, 3, 5. Né? Esse padrão é conhecido como filtragem, ele existe já no Python com a função filter, que a gente usa da mesma forma que a gente usa o map, né, que a gente viu no vídeo anterior. Então a gente faz list filter, a função que eu quero usar para verificar os elementos que eu quero que a lista contenha, que é a nossa função ímpar. E essa minha lista aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6. O resultado vai dar exatamente a mesma coisa. Utilizando a função filter, eu quero que vocês deem uma pausa no vídeo e tentem fazer um algoritmo que conte o número de vogais em uma string, usando filter. Para começar, vocês podem implementar dessa forma aqui, usando essa função como um molde, mas depois tentem simplificar e usar somente o filter. Bom, para a gente poder definir essa função, a gente precisa de uma função que vai me retornar se uma letra é uma vogal ou não, né? Então vamos criar uma função aqui chamada eVogal, que recebe uma letra. E ela vai retornar verdadeiro ou falso, dependendo se é uma vogal ou não. A gente pode usar aquele comando in, né? Então eu posso falar letra está contido
em A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, né, maiúsculo e minúsculo. Então, letra, string letra, é uma dessas letras aqui, se for retorna verdadeiro. E com isso, eu posso criar a minha função vogal, né? Eu posso aplicar a função vogal no filter para qualquer string aqui, né? Então, olá mundo Python. Ele vai ter que me retornar uma nova string contendo apenas as vogais, né? Espera aí, eu tenho que converter para uma lista. O, A, U, O e O, né? Então, O, A, U, O e O. Perfeito. É isso. Os próximos vídeos a gente vai começar a fazer exercícios um pouquinho mais complexos, né? No próximo eu vou ensinar 2 algoritmos de ordenação e depois a gente vai fazer um algoritmo para contar a frequência de palavras em um texto. É muito utilizado para vários algoritmos, como base de vários algoritmos de mineração de dados. Qualquer dúvida, não esqueçam de perguntar no Discord.